Olá, Wendel aqui. Estamos mais uma vez, nas instalações do Instituto WSC e gravando mais um podcast. Esse hoje de número 6, com o meu novo amigo, meu colega, que a gente já está batendo papo aqui, eu acho que já mais de hora, já dava para gravar outro podcast, Meu grande amigo agora, Irlan. Irlan, tudo bem, querido? Tudo bem, muito boa noite, Wendel. É uma grande satisfação estar aqui. Igualmente. Boa noite a todos que estão assistindo. Espero que seja uma noite de um grande diálogo, de muita produtividade. De aprendizado, Aprendizado, com certeza. Esse aqui, eu sempre falo com os convidados, é um espaço de fala, Eu venho convidando pessoas, alguns acadêmicos, outros... na grande maioria, todos acadêmicos. Eu tenho que explanar isso para uma galera mais aberta para outros assuntos não tão fechados. Mas hoje a gente ainda vai ficar próximo aí a esses assuntos acadêmicos, porque o nosso amigo, além de missionário, é graduado na área de farmacologia, é assim que fala? Farmácia. Farmácia? Isso. Ah, é diferente? Farmacologia, farmácia... farmacologia... É uma disciplina? É uma disciplina? Isso, farmacologia é uma disciplina e eu estou até iniciando agora uma pós-graduação em farmacologia. Ah, então tá certo. Então o nosso amigo graduado em farmácia, inclusive, olha como é que o nosso podcast tá muito acadêmico hoje. Também está ministrando o curso de seminário teológico, é isso? Isso. Me explica um pouquinho, Irlan. Já que eu toquei no assunto já de imediato aqui, seminário teológico. Para a galera que não é muito da área da religião, como que funciona? O que se aprende? O que você... aonde você atua? Me dá uma luz assim. Vamos lá então, Endo. A teologia, na verdade, ela vem de duas palavras do original grego, Theo e logia, que significa estudo sobre Deus. A teologia, eu costumo sempre dizer que a teologia que eu trabalho, que eu sempre tento muito prezar, por isso que eu já estou quase 9 anos, na verdade, dentro desse ramo, nós atuamos muitos anos dentro de um certo núcleo, começamos a atuar, assim como você viu, na escola Liderar aqui em Itaperuna, onde que nós tivemos a honra de ser convidado para ser coordenador e também professor. A teologia, ela preza em trazer toda a história do cristianismo e também tendo como centralidade a Bíblia. Só que nós não podemos transformar essa teologia como uma teologia de igreja, em momento nenhum. Sim, então, sim. A teologia, eu sempre falo, olha, você que está em casa, Irlan, eu sou uma pessoa católica, eu posso estudar com você? Com certeza. Irlan, eu sou uma pessoa espírita, eu posso estudar da religião do espiritismo, de Allan Kardec, eu posso estudar com você? Com certeza. Irlan, eu sou uma pessoa do budismo, religião de Buda, eu posso estudar com você? Com certeza. Porque a teologia, Wendel, ela vem nos trazer uma história do cristianismo. Se você pegar o nosso livro de história, que é aplicado nos colégios, às vezes até um pouco nas graduações, você vai ver boa parte das histórias. Às vezes eu até brinco com os alunos, quando estão assistindo as minhas aulas, eu falo, você se lembra quando você estava no 7º ano, e que professor de história falava do período de Lutero, do alto clero e tal? Então, é isso aí. A teologia verdadeira que deve ser aplicada é essa. Entendi. E não uma teologia aplicada e direcionada para preceitos de igrejas, para doutrinas criadas por homens e tal. Ela tem um propósito histórico. Entendi. Que isso é atravessado desde lá de antes de Jesus, desde lá do Éden, que vem atravessar o século, atravessa a Idade Média e chega até os nossos dias. Tem todo na verdade aí, uma parte acadêmica, Acadêmica. Não é só religiosa. Não. A gente pode dizer que é até mais acadêmica do que religiosa. Com certeza. É religioso porque o assunto é a questão de Deus, do cristianismo, Isso. de onde surgiu, mas é de forma acadêmica, explorado de forma acadêmica. Isso contado lá desde como você citou, da antiga história até acredito eu que até os dias de hoje. Até os dias de hoje.
É que muitas vezes as pessoas vêm e falam assim, eu vou fazer um curso de teologia, um curso teológico, um seminário. Assim, portanto, hoje é um dos melhores que assim... Portanto, hoje não existe essa graduação. Nós temos até aqui na Fundação São José, a gente tem uma graduação. Nós temos aqui na Uninter também. Tem também, né? Inclusive aqui atrás, ó, agora de imediato eu não vou conseguir te mostrar. Poxa, poderia me dar a luz agora aí, hein? Mas a gente tem aqui livros, porque a gente tem, inclusive aqui a gente tem as duas, aqui na Uninter. Agora eu vou fazer propaganda da Uninter, da faculdade do Polo aqui. Não, pera aí. Aqui, inclusive, para não ferir esse viés religioso, a gente tem na Uninter a teologia interconfessional e a teologia católica. Tem um assunto padrão básico para as duas teologias, mas aí ela é mais voltada para o cristianismo da Roma, é mais católico. E a interconfessional, mais voltada para a área da religião evangélica, vamos dizer assim, né? Aí tem uma pequena diferença nesse existe. Igual eu te falei, eu particularmente como professor, assim, eu sempre tento fazer uma teologia centralizada. Ah, correto. Então realmente a gente aplica a história, em momento nenhum a gente tenta puxar nem para um nem para outro. Portanto, existem alguns preconceitos, vou colocar assim, de algum meio para o outro, e às vezes eu até quebro, eu falo, não começou assim, entendeu? Às vezes a pessoa fala, a igreja apostólica, não começou assim, ela era assim, teve essa mudança em tal período, da mesma maneira que a evangélica também começou assim, né, tal ano, e hoje ela veio parar. Então a gente tenta trazer a grande realidade histórica. Isso é importante. Com certeza. Isso é muito importante. Com certeza. Porque o que acontece? Aí a gente não ia tocar nesse assunto, né? Mas aí a religião é complicado. Porque às vezes as pessoas acabam tendo preconceito sobre as outras, né? As outras religiões, como você falou, né? De religiões de matriz africana, outras religiões como a católica, o budismo, você citou outras aí, né? Porque é religião, a gente tem que estudar. Estão todos interligados. Sim. A história das religiões estão todas interligadas umas às outras. Sim. Entendeu? Tanto as neopentecostais, a história da católica, que é a primeira que surge, entendeu? Depois que nós passamos por 1517 com a reforma de Lutero, e acontece todos os demais acontecimentos. Depois começa a vir um período mais muçulmano, e daí vai. Então, existe todo esse contexto histórico, entendeu? E tem que ser estudado. Tem que ser estudado. Para falar, né? Para a gente poder entender, é só com estudo. Só com estudo. Outra coisa que a gente estava falando aqui antes, eu tô falando, dei mole, eu tinha que ter gravado aqui antes aqui. Já daria outro podcast. A gente estava falando até sobre essa questão, né, de estudar, né, de ter preparatórios, de conhecer. Para concurso, para tudo a gente precisa estudar. Com certeza. Inclusive para a religião. Com certeza. Inclusive até para você se doar melhor, para você entender melhor, para você se entregar melhor para Cristo, você tendo conhecimento, tendo embasamento, cara, é outra história. Você vai numa missa, você vai num culto, você vai nós outros não sei o nome ainda que dá, que não é né? Não é muito comum pra gente. Mas se você conhece aquela religião a fundo, como você citou aí, épocas, anos, você consegue visualizar quando o pastor, ou o padre, ou um outro líder religioso começa a comentar. Eu sou assim, eu visualizo muitas coisas. Você começa a ver aquela cena na cabeça que você, quando está estudando no seminário, fala, poxa, o professor falou realmente. Isso. Poxa, isso vem. Lógico que normalmente o pastor, quando ele vai pregar, o padre, né, prega para muitas pessoas, não vai citar datas, como você falou aí agora, mas quando você está dentro de um ambiente acadêmico, fazendo um estudo, é a hora de você criar tempos, datas, de onde surgiu o quê, para onde eu surgiu tento, o quê. Não te cortando, Wendel. Sim, pode falar. O Wendel, perdão. Eu tento sempre colocar na mente do meu aluno, ou aluna, vice-versa, um raciocínio teológico. O que é o raciocínio teológico? Ele entender o momento. A gente tem um livro, que é a Bíblia, né? Não sei se você sabe, esse nome Bíblia, isso nem existe dentro da Bíblia. Isso foi um termo empregado por um homem chamado João Crisóstomo. Meu Deus, sério? Então, às vezes... eu tô aprendendo. Então, às vezes o leitor ele pode olhar e falar assim, Irlan, eu já li os 1189 capítulos da Bíblia, 31.173 versículos. Eu nunca vi esse nome Bíblia. Claro, esse nome Bíblia ele não existe. É um termo que foi empregado por um homem chamado
João Crisóstomo. E existe a formação da Bíblia, ela é um período de 1.600 anos. Então existe, você imagina o contexto histórico que se existe. Nossa, isso é Quando você pega o último livro do Antigo Testamento, que é Malaquias, e você pega o primeiro do Novo Testamento, que é Mateus, algumas Bíblias antigas, hoje em dia já nem vem. Eu até brinco assim, às vezes, com os alunos, não faço descontração. Eu falo assim, legal. Eu falo assim, os autores agora, os novos tradutores, os caras que imprimem, eu brinco, eles estão até com preguiça, mas as Bíblias antigas, tantas católicas, independente a católica ou evangélica, elas tinham 4 páginas em branco. Por que elas tinham 4 páginas em branco, Irlan? Porque representando um período de 400 anos, que era um período denominado como período interbíblico. Esse período ele é um período que separa Malaquias a Mateus, ou seja, aconteceu um período de 400 anos em um período entre Malaquias a Mateus. E a história, a junção bíblica está num período de 1.600 anos com 40 autores diferentes, de personalidade, profissão, talvez raça, cultura. Então, é um livro rico, né? É um livro riquíssimo, histórico. Talvez é o maior livro de conhecimento histórico de todos os tempos. Então, merece ou não merece, Wendel? Um conhecimento de ser minuciado, né? Que conhecimento que você vai estudar. Claro. É por isso que os achados arqueológicos, os encontros, cada dia a arqueologia, que a gente denominamos como arqueologia bíblica, tem auxiliado muito nos tempos, na descoberta, vai ilustrando, vai trazendo verdades. Sim, então, sim. Realmente é um mundo fascinante. Eu costumo brincar, eu costumo dizer que é uma área que você vai estudar ela 40, 20 a sua vida toda e nunca vai aprender totalmente. Com certeza, porque é um oceano de conhecimento. Com certeza. Bom, a religião não adianta, né? O missionário do meu lado acaba sendo, né, recebendo mais uma aula. E é legal porque a intenção, volto e repito sempre, do podcast é dar palavras para as pessoas. O Tostes, que esteve aqui no podcast anterior, o Randall também, que foi na terça-feira passada. A gente tem culturas diferentes, entendimentos diferentes, e o podcast WSC está com essa intenção de ilustrar vários pontos da sociedade, desde concurso, militarismo, trânsito, enfim. E você é um cara que eu vou ter que aproveitar bastante. Você é bem eclético. A gente já falou um pouquinho sobre, né, o curso teológico, mas nós temos aqui, hoje eu estou com vergonha, porque eu não sou um comunicador. Eu estou aqui de frente hoje com um comunicador de rádio. Você é da 104, não é isso? Isso, hoje nós temos um programa na Rádio 104 que funciona todos os sábados, das 9 às 10 da manhã. Inclusive, vou ter a honra de lhe receber no próximo sábado, dia 19. Olha que chique. Olha que chique e privilégio que nosso programa vai ter. Estaremos lá com toda a honra. Vai ser um prazer. Já estamos ansiosos pela sua chegada. Estarei lá. E aí você também tem lá no canal, você fala sobre, lá na 104, você tem ali um tema onde você, acho que me parece, explica melhorzinho, mas acho que você trabalha com o pessoal de empreendedorismo também, alguns empresários vão até lá. Como é que funciona bem lá? Então, o nosso programa, assim, nós temos o momento da palavra, ele não deixa de ser um programa evangélico, sim. Só que dentro desse programa, a gente tem que... Eu acredito, Wendel, que o que a gente puder hoje levar de informações para as pessoas é uma das melhores coisas que eu posso levar. Porque o mundo, assim como nós estávamos dialogando antes aqui, sim. As pessoas estão carentes de informações. Sim. Nós vemos, às vezes, em um mundo que as pessoas estão com muitas poucas informações, não conseguem receber. Então, o que eu posso hoje oferecer, proporcionar para o itaperunense, para muitas pessoas? A gente convida profissionais de diversas áreas para estar no nosso programa. Fisioterapeutas, nutricionistas, advogada, a doutora Fátima Abreu sempre está sempre está em nosso programa. Médico veterinário, nós tivemos esse mês lá um psicanalista que trouxe informações maravilhosas, psicólogo. Então eu criei um quadro dentro do nosso programa, que é o primeiro quadro do nosso programa, denominado como
dica do dia. A dica do dia, ele, dentista, vai todo segmento de profissionalismo, bem diversificado. Legal. A minha intenção é que o profissional possa levar uma informação que tenha de grande valia para a população. Graças a Deus tem tido muito resultado. É uma das maiores alegrias que eu tenho hoje dentro do meu coração. Então a gente tem, né, o seu programa lá tem uma natureza muito próxima aqui com o podcast WSC. Com certeza. Porque foi com essa necessidade que foi criado o podcast, né, de diversificar, de falar de vários assuntos, tabus, que as pessoas às vezes têm medo de tocar no assunto. Eu acho que a carência de informações, você falou perfeito, a carência de informações estão deixando essas pessoas até com medo de se comunicarem, né? E pós-pandemia as pessoas estão com medo até, né, de saírem às ruas, de terem contato com as pessoas. Eu acho isso muito legal. O seu programa, estarei lá sábado, dia 19, de que hora? De 8? Não, das 9 às 10 da manhã. Das 9 às 10. Ai, meu Deus, vou ter que acordar cedo no sábado. Ai, irmão, liga o espectador. Só você pra fazer isso comigo, irmão. Meu Deus do céu. Arrumei um amigo agora que madruga. O cara acorda com as galinhas, vou fazer a gente acordar também. Bom, mas a intenção é um assunto do podcast, que inclusive, né, tá na chamada lá, é sobre essa questão da saúde, porque você é também um profissional da saúde, voltada para a religião, ou seja, religião e saúde e religião, né? A sua graduação é na área de, comentou? Farmácia. Formado na Universidade Unig, Ciência Farmacêutica. Isso, lá na Unig, né? Isso. Beleza. E aí você já havia me falado aqui sobre a sua tese de monografia. Isso. Estou puxando lá de trás de novo, um compilado aqui, né? Então nós temos aqui um missionário que é comunicador, ou comunicador que é missionário, que também é profissional da saúde, ou profissional da saúde que é comunicador, que também é missionário. Tudo se misturando. E aí, esse camarada resolve fazer um tema de saúde com religião e uma saúde complexa, que é da parte de oncologia, aonde tem religião que pode ajudar os pacientes oncológicos. Esse rapaz é doido. Criou uma tese de graduação, que se ele for estendendo essa tese, isso vai mestrado e doutorado fácil, tá? Você pode... Não, é sério. Explica pra gente, irmã. É óbvio que você já demonstrou aqui o autoconhecimento na questão religiosa, né? Inclusive ministra o curso de teologia, a disciplina variadas disciplinas, mas já mostrou conhecimento inclusive de outras religiões, citou algumas, a gente já conversou aqui nos bastidores também. É comunicador, então vocês dá para conversar fácil, vocês estão vendo que eu posso chamar de rapaz, né? Porque na cidade, né, tem uma certa distância. Para mim é um garoto, tá? Vejo em você, Irlan, um futuro muito grande. Amém. Tá? Obrigado. Você é um rapaz, a gente estava conversando aqui, não sei como é que você consegue dividir o seu dia, né? Com tantas tarefas que você tem, e separou um tempinho para vir para cá para conversar comigo. Isso aí é de um carinho, né, gigantesco. Você, para mim, você é um camarada assim. Fala, poxa, Wendel, isso aí eu me organizo direitinho, eu tenho uma gestão. Mas eu sei quanto é difícil estar em tantos lugares, né, não ao mesmo tempo, mas quase ao mesmo tempo, tudo cronometrado. Mas aí o que me encantou e que eu achei assim algo extraordinário foi a sua questão da sua tese da graduação. E eu queria que você falasse pra gente, os nossos amigos internautas, né, os nossos aí não pode ser telespectadores. Eu já tô nessa onda aí já 4, 5 podcasts atrás. Eu pedi o Hugo para me ajudar, o Hugo não me ajudou. É só espectadores. Tele é a antiga televisão. Então os nossos amigos espectadores e internautas. Eu sei, Irlan, que você tem vários seguidores, várias pessoas que vão te acompanhar, que vão estar ouvindo essa sua explanação hoje, mas tenho certeza que muitas pessoas que não têm esse conhecimento,
acadêmico e religioso do que você vai falar agora. Mas eu acredito muito nessa sua tese. Fala para mim um pouquinho, fazendo favor. Vamos lá, então. Vou contar como começou, na verdade, né? Aham. Foi no ano de 2021. Eu estava próximo à minha formatura e escolhi o meu orientador naquele então momento. E ele olhou para mim e falou assim: Irlan, eu criei um tema sua cara. Eu imaginei que ele teria pensado em vários medicamentos, farmacologia, algumas áreas que eu até desenvolvia bem dentro da graduação, né? Certo. Naquele momento, ele falou assim: me manda o seu e-mail. Peguei meu e-mail, mandei para ele. Não fala não, senão vai chover e-mail pra você. Mandei o meu e-mail para ele. Quando eu abro outro dia, tá lá aqueles vários artigos. Aham. Eu abro os artigos, tá lá assim: cura, religião. Aí eu abro o outro: cura, religião. Aí o outro: câncer. Como a religião pode influenciar no... Eu liguei pra ele e falei: professor, só que o senhor não mandou pra pessoa errada, não? Ou pra... nossa relação de farmácia. Ele falou: Irlan, eu criei isso com muito carinho pra você. Isso é a sua cara. E naquele dia eu fui pro professor: eu vou ter que pensar sobre isso. Mesmo com todo o conhecimento, igual já disse, teológico, eu já estou quase 10 anos dentro desse ramo e tal, mas eu digo que foi talvez o maior desafio da minha história, da minha vida. Mas Deus coloca desafios e propósitos, né? Eu lembrei, como eu até citei pra você, daquele filme que passou, teve, se eu não me engano, o filme 1, o 2, e se eu não me engano teve o 3, mas o 1 e o 2 eu tenho certeza, que é Deus Não Está Morto, onde como professor desafia o aluno para provar a existência de Deus. Claro que não era a intenção do meu professor, que porventura tem muito carinho comigo, um grande amigo, o qual eu tenho muita admiração, mas ele me propôs aquele desafio. E nós somos um pouco campo de pesquisa. E para completar, ainda era campo de pesquisa no meu TCC, o desafio. Então, a gente formulamos um tema, eu junto com ele, a influência da religião em pacientes oncológicos na cidade de Itaperuna. E fui pro campo. Peraí, Irlan. Só desculpa que eu vou te cortar algumas vezes, porque eu também tenho pouco conhecimento acadêmico na área de saúde. Você falou, repete o tema de novo, vamos lá. A influência da religião em pacientes oncológicos na cidade de Itaperuna. A ignorância minha, que eu já te perguntei antes, mas eu vou perguntar de novo, que eu acredito que tem outros colegas, que a gente, graças a Deus o podcast tá chegando em vários lugares. Tem um colega aí que falou: Brasília, Wendel, já mandaram um oi lá de Brasília. Oncológico, em qual área da saúde mesmo? A oncologia está ligado diretamente a pacientes com câncer, independente do tipo do câncer. Entendi. Então, câncer em modo geral. Modo geral. Então, vamos lá. Vamos tentar traduzir isso aí numa linguagem mais comum para mim, que eu sou um cara meio bronco. A área de saúde na minha área. Minha área é administração, área de informática. Eu sou meio 2 de 2, 4. Saúde para mim é algo... Então, a sua explanação, a sua tese, né, o seu trabalho de TCC foi voltado, então, para a religião, né, a cura do câncer através da religião. Através da religião. Grosseiramente falando assim, isso. Né? A cura do câncer através da religião. Cara, que legal, cara, que coisa... A gente já assistiu, eu pelo menos já assisti muito essa questão de música, quando vai para o hospital, né, doutor da brincadeira, lembra que tinha assim, doutor da alegria, saiu um pouco da questão médica e ajudava bastante. E a religião, ela realmente tem uma influência grande. Então esse seu trabalho tem um fundamento assim gigante, né? Então, aí vamos lá, então começar a fazer uma explanação de como foi. Iniciamos um grande trabalho de pesquisa, um trabalho, se eu não me engano, de 4 a 5 meses, ou até 6 meses, foi um trabalho que levou... Dentro do Hospital São José do Havaí. No Hospital São José do Havaí e também
em bairros da cidade. Nós tivemos que fazer trabalho de pesquisa. Usar todas as fontes de conhecimento que a gente poderia ter, explanar, tentar sugar o máximo que podia. O número de informações. Mais informações. Então nós tivemos um mapeamento dentro de Itaperuna. Para mim também não ser... Tivemos também em alguns distritos, mas também distrito pertence à cidade de Itaperuna. Sim, sim. Então eu posso calcular esses dados. Eu pude calcular esses dados dentro dos meus resultados. O interessante, que é onde que antes de eu até trazer as coisas, os resultados foram os mais surpreendentes. E imagino. Os resultados, para mim, foi algo assim, como você já citou, eu sou missionário evangélico, estou desde muito novo no meio evangélico. Minha mãe vem de uma criação evangélica, minha mãe me criou na igreja pentecostal Deus e Amor. Assim, não estou citando, não gosto de citar nome da denominação, mas só para você entender um pouco da minha história. Eu fui batizado na Igreja Universal e depois já fui da Igreja Batista e depois o nosso maior tempo ministerial é dentro da Assembleia de Deus. Agora, eu esperava ter um tipo de resultado. Eu falo com você, de todo o meu coração. Só que quando eu olhei para que ele me propôs, eu já olho para dentro da minha área. Você falou que não é a sua área, que é a área da saúde. Wendel, quando eu vou falar assim agora do meu dia a dia, quando eu pego uma prescrição médica, porque o que é o farmacêutico muitas vezes não sei, claro que não é. O que é o farmacêutico? O farmacêutico ele é aquele que ele faz o acompanhamento após o médico pegar a prescrição, pega a sua canetinha. O farmacêutico é aquele que está no dia a dia do paciente. Então nós costumamos dizer que nós temos um acompanhamento farmacêutico real, né? Que vai muito além. Coisas que às vezes o médico não consegue. Eu costumo dizer, também, nem todo mundo tem um amigo médico. Ou uma amiga médica. Mas todo mundo tem um amigo farmacêutico. Isso é verdade. É raro alguém que não tem um amigo farmacêutico ou farmacêutica. Farmacêutica? Meu Deus, não. Mas aí, o que Não, continua. A pessoa vai assistir o programa. Mas minha amiga farmacêutica, um abraço pra você, tá? Olha só. Aí, abraço. Mas o que acontece? Quando chega no meu estabelecimento, eu tenho que visualizar uma prescrição médica. O farmacêutico, 90% da prescrição nós já entendemos para que X patologia está se tratando. E nós olhamos que é para uma prescrição inicialmente de um tratamento oncológico, de câncer. Wendel, você olha para o olhar daquele paciente, ele está quase olhando, dizendo assim: morri. Estou no dia. Morri. Acabou. Tchau. Cara, eu tenho pouco conhecimento. Se eu chegar no médico e falar, médico, vai precisar fazer um tratamento, agora eu já sei, oncológico. E, meu irmão, eu vou falar assim, morri. Porque, óbvio que a medicina hoje está evoluindo bastante. Eu tenho algumas pessoas que eu conheço que tiveram casos, que lutaram contra esses casos e venceram. Não sei se vai estar assistindo o podcast aqui agora, pessoas próximas. Conseguiram vencer, ainda lutam até hoje, aí acaba tendo com parentes próximos. É uma doença muito severa. Eu acho que o tratamento da própria doença por si só já é muito forte, já é severo. Por exemplo, com o homem, não sei, visualmente não mexe tanto, mas quando acontece com a mulher, visualmente ela perde cabelo, não é isso? Ela perde junto com o tratamento, Sim, sim. Olha só, é uma doença assim que hoje, graças a Deus, aí vem a religião, a gente não vem perdendo tantos pacientes de câncer, mas antigamente era quase que sentença de morte, Hoje, na realidade, e precisa aumentar muito mais, Wendel, são as informações. Certo. Não quero entrar, porque não é parte do nosso... Mas eu sempre digo que os governos, federal, municipal, estadual, deveriam investir
muito mais nas campanhas de prevenções. Por quê? Eu pego... Você tem quantos anos? Fala, né? Segredo com o povo que não... Não, gente, não deixa não, tá? Peraí. Ô, rapaz. Então, nossa amizade ela vai ficar restrita por poucas horas. Não, na verdade eu tô completando 46 anos nesse mês de agosto agora. Já sou um jovem senhor de 46 anos. Vou te dar um exemplo. Não fiz exame de próstata. É onde que eu quero Se a pergunta é essa, não É fiz. onde que eu tô morrendo de medo. Não fez ainda não? Não fiz não. É onde que eu quero chegar, olha só. Eu tenho um amigo aqui, eu vou falar com ele, ó. Eu tenho um amigo na minha frente. E se perguntar assim, Irlão, o seu pai já fez? 61, meu pai tem 62 anos. Não. Não foi. Eu sou da saí do coroa. Nunca lembro do meu pai, já falei com ele milhares de vezes. Aí, o que acontece? Irmão, peraí. O cara começa a ter uma dificuldade. Não, eu entendo, eu entendi. Não, aí o seu pai, como você falou comigo, é um senhor, né, que não tem tanta instrução acadêmica. Eu, poxa, em comparação com ele, eu sou um idiota. Ele, por ter a criação dele, é mais antigo, eu já era pra ter ido, mas eu tenho medo da porra. E falei, pi. Vou botar qualquer coisa no áudio aí. Mas é sério, eu não entendo, a medicina tá tão avançada que você faz ultrassom, que você vê uma criança, uma sementinha dentro do cara. Você tira um raio-x, dá pra você ver um negocinho, não sei o que. Você faz um exame de sangue, dá pra saber o nível do sei o que. Pô, e o exame de próstata tem que ser dessa forma antiga, arcaica? Então, na verdade existem dois jeitos, né? O primeiro jeito é o PSA que a gente fala. PSA, mas tá, isso não resolve. Só que ele não é tão garantido. PSA é o de sangue. Isso. Aí, beleza. Mas o homem, gente... Esse eu já fiz. Com todo respeito? Esse eu já fiz. Wendel, com todo respeito? Esse eu já fiz. O PSA. Wendel, eu já vi homens não querer tomar um dentinho, mas esse sujeito é coisa muito pior. Então, aí, o cara, olha só, ele não quer passar por... Igual eu tenho um amigo que ano passado foi fazer, ele falou comigo assim, Irlan, não é nada agradável, mas é algo que eu tenho como obrigação de fazer. Ele falou isso comigo. E eu achei aquilo muito importante. Por quê, Wendel? Aí, voltando até na linha de raciocínio do tema, do TCC, da monografia. Vai lá. Vamos lá. O cara não quer fazer. Aí começa a ter uma ardência na urina, uma prisão, uma incontingência urinária, começa a ter uma dificuldade. Quando ele vê... A tia fala, ô João, eu sou associado lá fazer um teste, um examezinho de próstata, vai no urologista, o urologista indica faz os exames, quando vê, fala, infelizmente, 40 anos, você tá com 40, 43? Eu tô com 46. Não, eu tô citando um caso clínico, eu tô dando do João, o João ele não quer fazer. Coitado. Aí, o que acontece? Só que o médico fala pra ele, sabe qual é a sua chance? Sabe qual é a sua possibilidade de vida? É 1%. De 100%, você tem 1%. Por quê? Porque ele quis colocar um certo preconceito dentro dele. Não, porque eu sou macho. Gente, você tem filhas, não tem? Você ama suas filhas. Tenho 2 meninas. Então, eu costumo sempre dizer nas minhas frases, onde que eu trago palestra, sempre no Novembro Azul, só tem muito convidado para levar palestras. Todo ano eu levo. E é esse constrangimento aqui. Eu tenho problema. Eu chamo todos os homens, sendo aqui, é um constrangimento. Aí o que acontece? Eu sempre falo uma frase. Se você ama alguém, ame-se primeiro. Não, sim. Porque quando você quer ver alguém que você ama feliz, aquela pessoa não quer te perder. Não, mas o certo é realmente, tá brincando aqui. Então, tá falando, o certo é realmente se proteger. Fazer. As mulheres não têm esse problema. Não, mas as mulheres já querem. Mas eu conheço mulheres que têm preconceito. Elas têm dificuldade também de se apresentar para outras mulheres. Existe essa. Assim, hoje nós estamos em um mundo mais moderno. Sim. Um mundo onde as coisas são mais visíveis, entendeu? As informações estão chegando. Essas estão chegando. Mas ainda existe aquela tia que ela é da década de 90, da década de 80, da década de 70, pra ela abaixar uma saia, como a enfermeira vê, ela como se ela estivesse com a guilhotina no pescoço. Sim. Depois que generalizar também um câncer de mama, vai ficar complicado a sua situação. Tô falando aqui, mas tô brincando. Porque na verdade eu já fiz
Fiz mais de uma vez, mas fiz esse exame de sangue, igual você falou. Como você mesmo disse, todo mundo tem um amigo farmacêutico, né? Tem amigas farmacêuticas também. Mas eu que trabalho aqui comigo, o Hugo já fez até um podcast. Ele está até. O ano passado ele estava à frente de um laboratório de análises clínicas, então eu estava sempre fazendo alguns exames e ele brincando, igual você brincou aí, sempre comentou, vamos fazer o PSA. Então, todas as vezes que nós testamos, nunca deu nada, porque parece, né, que tem uma dosagem, uma numeração. Não, então, pelo PSA isso dá uma pequena diferença. Aí, qual que é o conselho? Confirma no toque. Sim. Se o PSA também não indica, tem a necessidade de você passar por... Tem gente que gosta, mas vamos ter certeza. Assim, tem pessoa que gosta. Eu subi o PSA lá na frente. Claro que eu tô muito longe ainda. Mas eu vou falar com você, eu tenho 28 anos, a partir dos 39 eu já vou começar. Entendi. Porque é você evitar o mal. Não. Aí, olha que interessante, só pra nós fechar essa linha de raciocínio desse tipo de câncer. Se eu descobrir ele de forma precoce, eu tenho 98% de chance de cura. Olha que interessante. Se eu não for, eu tenho 1% de chance de vida. Se eu for, eu tenho 98%. Isso é ainda um tabu, como você falou, mas é necessário. O homem tem que aprender a se cuidar mais. Eu agora não tenho números, também não sou da área de saúde, mas eu estava assistindo um programa no Discovery, num canal desse lá, e estava informando que os homens têm mais mortalidade em relação a isso porque eles se cuidam muito menos, né? As mulheres têm a natureza de se cuidar mais, né? Como você falou, mesmo tendo ainda as tias lá da década de 60, 70, mas a grande maioria, elas se previnem, né? Elas têm lá os exames periódicos delas. Nós homens é que temos essa bobice, essa doideira. Eu estou aqui, lógico, zoando, brincando. Não fiz o exame, não tive a necessidade do toque por conta do PSA se apresentou ter sido, não sei se seria falar positivo ou negativo. Ele não mostrou necessidade. Acredito eu que, como você brincou, o desconforto, por mais que seja estranho, mas vai te salvar. Como você disse, 98 aproximadamente a chance. Quando você consegue o diagnóstico de forma precoce, né? sim. De forma precoce. Então, é importante sim. A gente está brincando aqui, mas é necessário. Então, aí você estava em campo, vamos lá, continua. Vamos lá então, dando prosseguimento, né? Não, a gente parou nas linhas de câncer, né? Sim. E iniciamos a chamada tabulação. Adquirimos os resultados, um número de pessoas. Se não me falha a memória, foram aproximadamente 50 pessoas que a gente conseguiu. 50 a 53, tá bom? De ambos o sexo, ambas as classes sociais. Sim, até porque ele atinge todo mundo. De diferentes religiões. Aí aqui vai ter entrar algo daqui a pouquinho muito interessante. Eu não podia fazer uma análise com a minha bolha, que aí fica fácil, mas aqui que o resultado que ele é surpreendente. O resultado que é surpreendente, porque a gente espera um mal. Se eu faço parte de um grupo, aquele grupo tem um certo segmento de fé, de pensamentos, tá legal? O que acontece? Iniciamos o processo após recolher todos os dados. Iniciamos o processo de tabulação, tá bom? Existia um novo desafio ainda, que uma coisa são você recolher os dados. Eu tinha ainda que agora trabalhar isso de forma científica, porque nós que somos do meio acadêmico, nós sabemos de algo. Eu, Irlan, sou farmacêutico graduado, aplico a teologia, mas eu não sou um autor, eu não tenho poder de pensamento. Tudo que eu declarar dentro de um artigo científico eu tenho que escrever, porque está escrito de acordo com o autor X, em tal livro, e tal. Então tem as regrinhas lá, isso. Então às vezes talvez até um dos meus grandes desafios que eu tinha naquele momento, que a gente da comunicação, a gente tem que dar mais dados. A gente tinha formalizar isso, então formal. Transformar aquilo ali foi talvez um dos maiores desafios. Eu tive que conseguir auxílios de profissionais, entendeu? Até de outra cidade,
Então, eu costumo dizer, eu não posso falar assim, eu fiz. Não, foi um conjunto pra gente trabalhar. E ainda vou explanar ele. Assim, tá parado, mas eu ainda quero levar ele longe até chegar em mestrado. Vamos levar ele em nome de Jesus, vamos caminhar. Amém. Vamos caminhar, porque é um projeto interessante. Sim, claro. Por quê? A gente consegue unificar algo que leva um bem para a sociedade. E eu não venho aqui hoje, ou Ender, em momento nenhum, para você que vai nos assistir, que está nos assistindo, falar assim, olha, a religião evangélica, ela é a melhor? Não. Não. Eu aprendi com um tio meu que faleceu ano passado por via das dúvidas. Ele falou algo comigo, uma verdade, que aquilo ficou gravado no meu coração. Ele falou assim, Irlan, qualquer religião, qualquer de uma forma assim de expressar a característica, religião, ela tira pessoas de meios negativos. Sim, claro. Então, uma pessoa que faz um segmento religioso, independente de qual é, ele ou Ender, ele vai ter ele tem uma nova conduta de vida. Sim. Ele tem um novo meio de ligação de pessoas. Eles têm projeto, eles têm propósito. Voltamos para o nosso artigo. Mas, Irlan, nós estamos diante de um tema desafiador com a doença mais temida da humanidade. Sim. Porque, por mais terrível. que, é como você disse, gente, quando você sai, eu vou falar de mim. Início do ano, foi nesse ano mesmo. Eu passei por uma certa patologia. Correto. E o médico olhou para mim e falou assim, olha, talvez não vou ter que tirar isso para fazer uma biópsia. Quando ele falou aquilo, eu falei assim... Ainda mais que você é da área de saúde, assusta mais ainda. Eu moro em Tiro-Moé, não sei se eu te falei. Eu voltei arrasado. Parecia que aquele dia, a minha mente começou assim, eu vou morrer. Calma, se isso der negativo, eu tô morto. Por quê? É desafiador. É a doença que gera... Igual você disse, hoje em dia, os meios de comunicação podem levar a mais prevenções, pessoas fazerem mais exames. Ajuda. A tecnologia... Você acha que esse bate-papo nosso de brincadeira aqui, porque pra mim, o podcast, eu falei com você, é de brincadeira. Sim, a gente leva o papo descontraído, mas olha só a importância. Você é mais religioso do que eu. Quem sou eu? Eu sou uma gota de água próxima à sua fé e tal. Mas, olha só, a gente se encontrou de uma forma sem querer, vamos dizer assim, né? Quanto tempo que a gente já está em Itaperuna. E aí o nosso papo foi concentrando, foi levando, foi trazendo. Hoje, olha só, são mais de 6 horas, mais de 7 horas da noite, que é o horário da gravação. E você está falando hoje para centenas e milhares de pessoas. O seu trabalho foi dentro de Itaperuna, você, como falou, foi em torno de 50 pessoas, né? Teve espécies de 50 ali retiradas entre sexo masculino e feminino, de classes sociais, né? Estou fazendo dever de casa direitinho, estou aprendendo, né? De classes sociais diversificadas, muito possivelmente de etnias diferentes, né? Pardos, negro, branco, que hoje em dia é difícil até a gente classificar, porque é difícil. A gente brasileiro é tudo, nós somos tudo ao mesmo tempo, né? E pro nosso internauta que está em outra cidade, gente, as características vão ser as mesmas. Isso aí não vai mudar. Lógico que, né, 1% para aqui, 2% para ali, porque, né, a própria natureza da cidade, né, o clima pode contribuir para uma diferencinha ou outra, mas na grande maioria não. Olha só como que Deus te colocou aqui para falar sobre esse assunto. Até então a gente nem estava, né, pensando em fazer um podcast de um outro assunto, de outro. Lembra disso? Com certeza. Né, que não vale a pena comentar, a gente ia falar sobre outras questões. Eu falei, não, pera um bocadinho, deixa eu te aproveitar, né, de outra forma, deixa eu pensar, deixa Deus iluminar um pouquinho a minha mente aqui. E aí foi, batata, não é isso? Então hoje o que você está falando aqui
os meios de comunicações, nós agora, né, enquanto podcast, já nos consideramos meios de comunicação, a rádio onde você trabalha. É importante sim informar as pessoas. Então o que você está fazendo aqui agora pode tocar no coraçãozinho lá de um amigo, de um colega que ainda tem o preconceito de pelo menos fazer o teste do PSA. E aí tirar a dúvida dele, ou até criar coragem para ir lá fazer o exame de toque mesmo. E salvar a vida dele. Com certeza, Wendel. Esse aspecto da prevenção, do cuidado, que na verdade, como que eu posso evitar o câncer? Como que eu posso evitar algumas patologias na minha vida? Com a prevenção, exercício físico, boa alimentação, isso tudo é fundamental na vida de toda pessoa. Entendi. O que mais leva, assim, até fez parte desse campo de pesquisa, eu perguntava às pessoas, mas você se cuidava? Não. Fazia exercício? Não. Sua alimentação? Não tinha uma regra. Então, a gente vê que boa parte das pessoas que infelizmente adquirem essa patologia do câncer independente, que são muitos inúmeros tipos de câncer, mas são consequência de um estilo de vida. E a parte psicológica, você viu na pesquisa, a parte psicológica da pessoa, ela acelera o processo do câncer? Com certeza. Só pra você ver, eu vou contar uma história que não é minha, mas sim de um dos maiores. Você curte futebol? Sim. Então, essa história tá na internet, coloca no YouTube. É de um dos, e até relacionado ao câncer, de um dos maiores, para mim, dos jogadores que eu mais gostava de ver jogar, que é do Denilson. Denilson Show, foi campeão na Copa 2002. Ele conta uma situação da mãe dele. As pessoas começaram a criticar ele em um determinado momento, chamando ele de várias coisas e tal. E ele falou, gente, as pessoas não sabiam que a minha mãe estava enfrentando o câncer. O que acontece? E certo dia, o diagnóstico só piorando. O médico chamou ele e falou assim, Denilson, eu quero falar com você. Quando o médico chamou ele olhou e falou assim... Ele já imaginou, é isso aí que ele conta. Assim mesmo, ele falou assim... Sabe aquela conversa que o médico fala assim, ó? Que é uma conversa, é um dos piores momentos quando o médico fala e fala assim, ó, infelizmente, tudo que nós tínhamos pra fazer já fizemos, agora é só guardar. E é um dos diagnósticos que chegam no ponto final do câncer. Porque até onde que o médico vai, quimioterapia... Eu costumo dizer, Wendel, eu vou ser bem sincero. Eu tenho que ser sincero como profissional da saúde. O câncer, dependendo do nível dele, o que a medicina faz é simplesmente retardar ele. Entendi. Parar, chega num ponto que às vezes não consegue mais. Isso vai retardar ele. Por quê? O câncer é uma multiplicação de células. Só que se eu mato... Vou te dar um exemplo. Se eu mato 20, amanhã nasce 40. Se eu mato 40, amanhã nasce 100. É por aí. É uma multiplicação inexplicável. Entendi. É triste, mas é uma multiplicação inexplicável. Você vê que a pessoa faz que processo e a quimioterapia, esses processos, esses procedimentos são muito fortes. Sim. Então, o que acontece? O médico chamou ele. O médico falou, Denilson. E o Denilson sempre foi uma pessoa muito descontraída. Eu acho muito brincalhão, cara... Calociene, a vida toda, a seleção. Cara, além de ter um talento dentro do campo, ele era um cara... Sim, sempre muito tranquilo. O médico chamou e falou, Denilson, eu quero te falar algo com você. Eu te acompanho a vida toda, foi campeão e tal. Você é uma pessoa muito comunicativa, muito alegre, você traz uma sintonia boa. Eu quero te pedir algo. Não mude quem você é. Eu quero que você seja esse Denilson brincalhão, zoador, debochado, perto da sua mãe o tempo todo. Isso, não chega a arrepiar, isso pode mudar o tratamento, a rota do tratamento da sua mãe. Ele olha e fala assim no final do vídeo, hoje a minha mãe está viva. Então, com certeza, domingo eu estava até fazendo uma ministração onde eu falava sobre isso. Eu tento, e até onde que a gente quer
vou voltar a tentar entrar dentro da via para você entender. Tabulamos os dados, entramos para a área científica. Quando eu entro para a área científica, porque até então momento eu estava dentro de uma graduação, onde a minha área era farmácia. Quando você já vai para farmácia, você só pensa em química. Química, a temida farmacologia, as moléculas. Anteriormente, eu tinha estado uma das áreas que eu comecei a graduar também, que eu parei, foi em faculdade de História. E a minha já era envolvida na minha área teológica. Então, quando eu tenho que penetrar naquela área científica ali, envolvendo religião, saúde, ter que unificar aquilo, era um desafio. Parece ser fácil, a pessoa fala, poxa, não, claro, o cara é missionário, o cara dá aula de teologia, é fácil unir. Não é fácil. Porque quando você tem que provar pessoas, é algo diferente. Sim, e a parte acadêmica, como você citou aí atrás, você não pode fazer pura e simplesmente coisa na sua cabeça. Teve que seguir as regras acadêmicas, nesse caso até de estatística. Deve ter entrado até questões matemáticas, questões de estatística. Com também, certeza, gráficos, entraram os gráficos, meu filho. Foi uma... Eu não vou te enviar ele ainda, eu vou te enviar uma pra você ver ele. E o que acontece? Após os dados tabulados, resultados, entramos para a área científica. Quando eu entro para a área científica, eu saio espantado com o que eu vejo. Porque, realmente, não somente... Eu não gosto de utilizar, Wendel, esse termo religião, que é como se eu puxasse, mas eu espero que essa pessoa que vai me assistir, ele possa entender algo. Não é a religião que pode curar um câncer, e sim o que eu posso fazer uma absorção para dentro de mim. Nós, para você entender, dos resultados que eu encontrei, eu tinha pacientes que estavam em tratamento e pós-tratamento. Sim. Então, os meus dados falam que foram medianos, foi uma média. Certo, claro. Uma média aritmética de pessoas que estavam em tratamentos e não em tratamento. Vamos lá então para as perguntas, para a gente tentar chegar em algumas conclusões. As perguntas que eu e o meu orientador formulamos. Certo. Você acredita que a fé pode promover a cura de um câncer? Uma das perguntas. Outra pergunta: como que a religião influencia na sua vida? Algumas perguntas acerca de qual religião a pessoa seguia e tal. Sim. Então, mas aí tinha essa pergunta. Isso. Se ele era católico. Isso, sim. Até para ter uma média. Isso. Quanto... Mas aí que vai entrar o interessante. Olha só. Foram no máximo 15 perguntas. Eu poderia, mas só você as mais de nós preponderar em cima delas. Mais relevante. São essas. Como é que eu chego? Olha só, quando eu olhei para aquelas perguntas, eu falei, como é que... Porque boa parte dos pós-tratamento havia obtido resultado. Muitos tiveram resultado de cura. Alguns tiveram resultado de cura, porém, infelizmente, o processo voltou. Que é algo que, infelizmente, acontece com muitas pessoas. A pessoa parece que foi curada, seguiu, daqui a pouco volta de novo, e às vezes volta até pior. Entendi. Agora, essa pergunta, pra mim, eu vou falar com você. A mais difícil era quando eu olhar pra uma pessoa, talvez eu chegar perto dela, ela tava com câncer do lado dela, com um pano na cabeça pra tapar, e a gente tinha que olhar pra ela e falar assim: fulano, ô Beth, você tá aí, e aí o que o médico falou? Sempre tentar fazer um diálogo pra abrir, assim pra não chegar direto, e aí, você acredita que pode ser curado? Fazer um diálogo. Olha, o médico falou que eu estou em estado terminal. Aí eu perguntava: você acredita que pode haver cura?
que a fé, que a religião pode influenciar na sua cura? A Beth, tô dando um exemplo, não é nome não, só um nome assim, dando um exemplo. A Beth, ela tá com diagnóstico de poucos dias de vida. Mas ela olha e fala assim, eu acredito. Aí você ia, talvez, para aquelas pessoas, igual eu falei, além de eu ter conseguido pessoas de segmento religioso diferente, conseguimos também pessoas que não eram religiosas, tá bom? Assim, eu não gosto de utilizar, assim, eu não aceito o Wendel, assim, que algumas pessoas, às vezes, principalmente dos segmentos religiosos do cristianismo, falam assim, quem não é de segmento evangélico ou católico, de uma igreja, ele é um ateu. Para mim, isso não existe. Não, claro que não. Isso não existe. Claro que não. Entendeu? Isso não existe. Então, tem pessoa que simplesmente ele faz uma escolha. Sim. Olha, eu não quero seguir a tal religião também. Isso, entendeu? Essa doutrina ou aquela. É uma decisão particular da pessoa. Claro, e vou falar com você, isso não anula a fé da pessoa, não. Claro que não. Porque, na verdade, olha só. Aí a gente até conversou isso também. Eu falei com vocês que a gente tem um outro podcast gravado, né? O ateu, né? Você usou o termo, é o que não acredita em Deus, não acredita em nada. Principalmente na sua existência, né? Isso, então. Às vezes o cara não está satisfeito no momento, não tá acompanhando a religião evangélica, não está acompanhando a religião católica, ou né, o budismo, enfim. Mas ele tem fé em Deus, tem fé no Criador, no Supremo Criador, no cara que controla tudo. Então eu não posso acreditar que esse cara seja ateu. Ele acredita em Deus. Eu, particularmente, é opinião minha, pessoal, tá, gente? Normalmente eu até não me expresso muito aqui no podcast opiniões pessoais, mas se você acredita em Deus, mas eu sou da igreja evangélica, eu sou da igreja... Cara, não importa o nome que o cara vai dar para Deus, eu só acredito em um Deus só. Isso é o Wendel, tá, gente? E se falar, óbvio que aí tem, né? Porque, cara, só tem um Deus, só tem um cara lá em cima que controla, que mantém tudo, que cura, como você está falando aí, como colocou você aqui hoje para conversar comigo. Nada, meu irmão, nada é feito sem a orientação, sem a permissão dele. Com certeza. A gente pode não estar entendendo, eu tô com a dor, tem gente que fala, perdi o namorado. Cara, eu tô falando isso porque a funcionária aqui mais cedo estava tristinha ali. Falei com ela, meu anjo, você não entende porque Deus fez esse relacionamento ser terminado, mas Ele sabe. Talvez daqui 6 meses, talvez daqui 1 ano, daqui 10 anos, você vai entender que Deus... Aí você vai falar, poxa vida, Deus ou me livrou, ou me tirou de um problema tão grande, e na hora eu fiquei chateada, que sabe que tem gente que fica revoltado, né? Tem um... Só para assim, eu não utilizei muito até agora, mas vou utilizar tem um só que eu acho muito interessante esse versículo. Tem uma palavra de Jesus mas que cita à vontade, pode. Obrigado. Não, sim. É que a gente gosta de fazer um diálogo sem ter que ficar utilizando muita ferramenta. Pode citar. Não, sim. Tem um versículo bíblico que Jesus, ele diz assim, ele dirige essa palavra para os seus discípulos em João 13, versículo 7. Ele olha e fala assim: hoje vocês não entendem, amanhã vocês entenderão. Então tem coisas que hoje a gente não aceita, mas amanhã... quase missionário já, eu tô quase já. Só não sei citar o versículo, parágrafo, bolinha. Então esse é o caminho. Às vezes hoje a gente não quer aceitar, é difícil. Sim, mas na hora sim, é doloroso sim. Mas eu coloquei no meu coração há muito tempo que Deus vai fazer, ele faz no tempo dele, da forma dele. Nós somos seres tão pequenos e a gente às vezes se chateia com certas coisas, mas cara, ele vai colocar pessoas boas, pessoas certas na sua vida. Trabalhos, meu trabalho, cara, calma, tenha fé em Deus, pense no tempo certo, vai acontecer de você ir para o lugar certo. Se você não foi ainda, porque ou você não está preparado, ou porque ele está preparando algo. Isso não tem como dizer que isso não existe, cara, né? Com certeza. Isso aí é tão claro, é tão nítido. Acho que as pessoas ficam cegas por outras questões e não param para analisar. Eu acho que respira, que você vai conseguir enxergar isso melhor, cara. Vamos lá então entrar um pouco nos resultados. Vamos lá? Batata. Gente,
é aonde que me surpreendeu muito. Quando eu faço essa pergunta, você acredita que você pode ter uma cura de um câncer, pode ser curado através da fé, através da religião? Eu tive resultados médios, mas aonde que me assusta quando eu puxo para a origem religiosa. Aí vamos lá então, tentar entrar um pouquinho na história, só para a gente tentar, só para concluir a minha surpresa. Quando a gente puxa para a denominada religião evangélica hoje, religião que surgiu através de Lutero, como eu disse, em 1517, com o passar dos anos, veio as novos segmentos neopentecostais, onde que utiliza muito dos curandeiros e muitas coisas, a denominada fé, a religião, aquela tiazinha que batia um galinho de arruda, a teologia da prosperidade. Então aconteceu muitas coisas onde que forçou o ser humano a ter muitos pensamentos a mais, algum momento ter uma fé a mais, né? Sim. Só que você acredita, Wendel, você acredita que nos meus resultados, muitos evangélicos que tinham câncer não acreditavam na sua cura? É mesmo? É de cair da cadeira, né? Com certeza, eu imaginei que você ia falar bombasticamente que 90% é de cair da cadeira, né? Boa parte não acreditava. Aí, católicos, uma média também, vou colocar uma média aritmética. Parte acreditava, parte não. Pessoas que não eram de ambas acreditavam. Aí eu te pergunto, a fé está ligada à religião? Não. Matematicamente, dentro da sua pesquisa, não. A fé, ela é um algo pessoal. E como que eu construo isso? Mas aí que entra talvez uma das outras perguntas. Que aqui nós já trazemos dados. Mesmo é interessante que os meus dados, às vezes, eles geram um pouco de controvérsia um com o outro. Porque, olha uma da outra pergunta. Você acredita, a religião, ela tem te ajudado no seu tratamento? 95. Sim. Mesmo que algumas pessoas não acreditavam na cura. Então, cientificamente, Irlan, como que a religião, ou eu estou aqui, eu tenho hoje um parente que está passando por um momento difícil, está em fase de tratamento, outra talvez outra patologia clínica. Eu posso mudar a rotina do tratamento dele? Com certeza. Como? Primeiro ponto. Wendel, quando eu chego para alguém e falo, você está nessa situação hoje, mas amanhã eu tenho certeza que você vai sair dela, eu transmito algo para aquela pessoa. Eu não preciso fazer aquela papagaiada, não, aqueles mil coisas, e joga chave, não, nada contra, igual eu falei, eu sou do meio, nada contra ti, não. Mas palavras, atitudes, gestos. O nosso corpo humano, existem uns neurotransmissores, que é a serotonina, endorfina, dopamina, que eles são essenciais na nossa vida. Qual que é a ação de alguns medicamentos, como vários medicamentos que existem no mercado, ansiolíticos, antidepressivos? Acionar isso, recapitar eles, entendeu? Sim. Então, você sabia que a fé pode recapitar esses neurotransmissores? Você acredita nisso? Opa, como é que é? Então a fé, eu posso trazer através da fé, sem o medicamento, acionar esses dispositivos. Isso. Posso falar com você? Assim, aí eu vou pegar hoje, né? Então a fé cura. A fé cura. Eu comprovei isso.
igual eu falei, não existe uma necessidade de eu fazer uma fantasia, um teatro para acontecer uma cura na vida de uma pessoa. Entendi. Ela tem que acreditar. São métodos. Ela tem que crer. É o ponto que eu vou levar essa pessoa. Se eu pegar a irmã Maria, que hoje está passando por uma situação, um momento difícil, mas eu fazer... Porque qual que é o nosso primeiro agente? Nosso próprio corpo. Claro. Se o meu corpo não reagir contra uma doença, eu conheço pessoas que uma gripezinha leva ele, a 3, 4 semanas. Ele fica ali. Eu vou te falar que hoje eu tô conversando com você aqui, mas o meu pessoal, eu tô à base de medicamento. O meu pessoal, eu tô desde sexta-feira sem conseguir falar. Eu sou fraco para doença. Garganta inflamada, gripe, você falou, me via, eu sou grandão assim, mas para doença eu sou fraco. Eu sou bastante fraco. E realmente o que você falou tem fundamento. Eu me vejo assim, né? Eu sou fraco para doença. Então, Wendel, através da fé, eu posso promover a cura na vida de uma pessoa. Às vezes as pessoas imaginam assim, aquela cura que será... milagrosa. É, isso. Você pegou a palavra da minha boca. Curei. Não. Existe. Existem casos. Sabe quem me prova isso? Eu não preciso vir aqui e falar assim, Não. Existem casos clínicos que a própria medicina comprova que existem fatos milagrosos. Sim, isso aí é não sou eu cientificamente. No dia da bancada, da apresentação, eu tenho uma professora, ela é uma das melhores enfermeiras da região. Ela falou, quando eu estava na bancada da apresentação, ela falou assim, Irlan, o que você apresentou aqui e eu vivenciei. Olha que legal, cara. Eu falei, ela falou, posso contar? Eu falei, posso. Ela falou assim, ela falou assim, eu tenho mais de 30 anos de carreira. Ela falou assim, e um dos casos mais seria difícil reverter eles, seria um caso difícil. Na hora, um padre pediu para entrar e fazer uma reza para aquela pessoa, um padre. Ele foi lá e fez. Aquela pessoa absorveu. Encheu uma energia. Ela falou, Irlan, era um dos processos cirúrgicos mais difíceis que eu iria participar. Você acredita que aquela pessoa venceu aquele processo cirúrgico? Então, a fé pode promover. Sim. E aonde que entra a religião? A religião, ela é o agente que leva a fé. Claro, que abastece, que faz você entender isso, entendeu? Com certeza. O que eu não posso fazer da religião é ela de interesses pessoais, onde que, infelizmente, muitas pessoas em pleno século XXI, ano de 2023, existe uma passagem bíblica em Lucas 18, onde Jesus diz assim, será que quando eu voltar algum dia, eu vou encontrar fé na terra? Não, entendeu? E são fatores que cada dia tem diminuído. Porque o amor, Mateus 24:12, Jesus disse, por se multiplicar a iniquidade, o que é iniquidade lá no original grego? Anomia. O que é anomia? Transgressão à lei de Deus. Por se multiplicar a transgressão, o que é transgressão? O homem cada dia está se matando. O homem cada dia está amando menos. O homem cada dia está acreditando. Então, fica difícil, Wendel, se eu sou uma pessoa egoísta, se eu sou uma pessoa que só pensa em mim, se eu te trato mal, falar, quando você estiver no seu momento de maior dificuldade, falar assim, você vai sair dessa. A pessoa vai falar assim, e o Irlan me falar isso? Não tem como. Agora, se eu chegar perto de uma pessoa, conseguir transmitir algo verdadeiro para ela, singelo e puro, realmente, nós podemos sair, nós vamos virar esse jogo. Você me ajuda aí. É que na Bíblia tem lá, né? A palavra tem poder. E tem poder. Não sei explicar versículo, como o nosso missionário, mas de forma leiga, né, falando religiosamente, isso eu já percebi. No meu decorrer, né, na minha existência,
que a palavra tem poder. Poder. Às vezes as pessoas não precisam de grandes riquezas, às vezes a pessoa está num momento de fragilidade, né? Psicologicamente falando, né? Igual no caso da sua pesquisa aí, talvez desenganada pela doença que é devastadora, como a gente já falou, e às vezes uma pequena palavra vai alimentar essa fé que ele tem dentro dele, ou que ele, né, por algum momento deixou de ter, ou, né, pela própria doença ficou cansado para ele, né, lutar, continuar lutando. Mas quando você diz para ele que ele não está sozinho, né, quando você diz para ele que Deus está com ele, nesse caso, cara, a força triplica. Né? Ela triplica. Então, quer dizer, essa pesquisa sua, óbvio, né, que é de extrema importância pela questão matemática. Você acabou de dizer, olha só, ele poderia ter dito que a religião era a religião dele evangélica, não é isso? Mas ele só quis dizer, ele só está dizendo aqui que é a religião, é a fé. Tanto, desde que ela seja empregada de forma precisa, de forma incisiva, que também, igual você falou, ele pode ser um católico ou um evangélico, mas que não confessa a fé de forma firme, não vai adiantar, né? Na verdade, com certeza. A religião, né, com a fé alimentada, com certo? A fé alimentada. A fé ela pode mudar quadros, essa é a grande realidade. Como eu disse, eu conheço pessoas com 28 anos que não são de segmentos religiosos, mas tem mais fé do que muitas pessoas que eu lido que estão todos os dias dentro de templos religiosos. Você vê pelo enfrentamento que a pessoa consegue encarar a vida. Exatamente, cara. Então é nessa hora que a pessoa mostra que tem fé. Entendeu? A pessoa demonstra, ela consegue passar que às vezes, assim, esse foi o tema do nossa monografia, do nosso TCC. Só que o câncer não é o único problema da pessoa. Existem centenas de problemas psicológicos, são vários problemas, entendeu? Então, só para você entender, eu tenho, através desse TCC, dessa monografia, quando eu peguei a minha carreira, para mim, Juan, eu costumo brincar, às vezes, não que eu faça isso, que eu respeito todos os profissionais, respeito o médico, mas eu trabalho de uma maneira de orientar os meus pacientes. Eu não falo clientes que se tornam pacientes. Sim, são pessoas do dia a dia, são pessoas aqui, ó. Sim. Se eu abrir o WhatsApp agora, você vai ver que tá cheio de mensagem para responder aqui. Tem pessoa aqui. Irlan, e o que acontece? Nós precisamos reverter alguns quadros. A pessoa que ele tá numa crise depressiva, ele não tá porque ele quer. Uma vez eu cheguei perto de uma pessoa e aquela pessoa tinha tudo. Ela tinha um belo marido, belo serviço, tinha acabado de se formar na faculdade, uma bela casa, um belo carro, uma boa condição. Tomava, se eu não me engano, 4 tipos de medicamento. Meu Deus. Alprazolam, quetiapina, mas uns 2 tipos de antidepressivo. Aí eu perguntei, fulano, com todo respeito, o que levou você a entrar nesse quadro? Ela falou assim, eu não sei. Então, às vezes, tem pessoas que entram nesses quadros. Quem somos nós para julgar? Só que nós podemos, com palavras, com belas orientações. E lá, eu preciso ser um profissional? Não. Se você como esposo, filho, pai, mãe, você pode mudar esse quadro. Um carinho, uma palavra, um com cuidado. Com certeza. Sabe qual o grande problema? Vou ter que citar a Bíblia de novo. Fique à vontade. Tem que citar a Bíblia. Tiago 3,10 diz, pois não é lícito de uma boca só sai a bênção e maldição. O problema é que muitas vezes eu digo, eu te amo, eu mando um buquê de flor. Daqui a pouquinho, eu mesmo estou praguejando com a mesma pessoa. Então fica difícil. Meu irmãozinho, se deixar, nós vamos até amanhã de manhã. Vamos até amanhã de manhã. Mas como a gente já tem um padrão aí de fazer em torno de 1 hora e pouca, a gente já vai chegando no nosso tempo, e a gente tem um momento, né, que eu sempre faço com os meus convidados, que é a assinatura no quadro ali, ó. Aí, como sempre, né, não vai ser diferente,
nós temos 2 canetinhas, 2 cores, você pode escolher uma delas. Até o último colega falou, posso, eu vou quebrar o protocolo, eu vou usar as 2. Se quiser também pode, também, não tem regra. Você vai lá no quadro, por favor, assine para mim e coloque o seu nome e a data de hoje. Como um marco aí de ter recebido o nosso amigo aqui, o missionário, né, comunicador, profissional da saúde. Vou te aproveitar outras vezes, tá? Nós vamos aí definir outros temas e vamos trazer alguns debates aqui para a gente poder ajudar e esclarecer ao máximo aí os nossos amigos internautas aí, ó. Esse garoto, que para mim é garoto nessa idade, né? Com tão pouca idade, já absorveu tanta responsabilidade, né? Já tem aí tanta experiência na área de saúde, né? Nessa frente teológica, porque aí, né, tanto na parte de estudos quanto na parte também, né, de palestras, né, de conversa com os a gente fala os fiéis mesmo, né? Se estiver errado, você me corrige, com os fiéis e com os irmãos, não é isso? É assim que a gente fala? Os membros da igreja? Isso, na verdade, assim, através da nossa vida, a gente consegue atravessar vários públicos. Entendeu? Só para você ver, eu já fui palestrar para formante de engenharia lá na Unic, em formatura. Então a gente consegue atravessar. Como eu te disse, a gente sempre leva palestras motivacionais, não só ministrações, a gente tenta trabalhar. Como eu te falei, palavras podem mudar vidas. Claro. Nem sempre eu preciso estar fazendo aquele melhor sermão bíblico, entendeu? Teológico, entendeu? Não, eu achei assim, o seu contexto sempre, óbvio que sempre ilustrando, que é a sua vida, né? Essa parte religiosa, mas nada muito cansativo, não sei se é a palavra que a gente pode dizer. Então, assim, pessoas que não são da sua linha religiosa, né, consegue assistir, te ouvir de uma forma muito natural. E é interessante porque assim eu acho que pessoas que às vezes até se sentem ofendidas com aquela religiosidade mais grosseira, mais bruta, né, e aí a pessoa vai e se afasta. Então, assim, eu acho que você tem sim esse dom da palavra, você tem sim essa questão de chegar macio, né? Você conversa, você vai ilustrando, acho que no seu dia a dia lá também, como você trabalha na farmácia, né? Pode ter problema, não pode falar o nome da farmácia, não tem problema. Nós vamos começar agora a ter atendimento na farmácia onde ele trabalha, né? Eu tô brincando, não pode, se for da área de saúde comprar medicamento, pode ir, a parte teológica é lá na igreja dele lá, mas é na farmácia. Atualmente nós somos farmacêuticos de drogaria moderna no bairro Vinhosa. A moderna é aquela que fica na boca da ponte ali? Não, né? Onde que é a moderna? A moderna, na verdade, era a antiga Modelo, né? Modelo. Isso, ali no bairro Vinhosa, em frente do sinal. Isso. Vinhosa, então é mais lá embaixo. Isso. Lá. Entendi. Então, assim, acredito que você deva ser sucesso nos seus atendimentos, porque quando a gente vê assim, você fala com muito carinho com a área de saúde, né? E vem junto um combo aí, né? Saúde e religião, né? E você acabou de provar para a gente aqui, né, informando através do seu trabalho acadêmico, as suas pesquisas, que realmente a fé, a religião cura. E junto com o medicamento, né? Igual você falou, ele tem que estar fazendo o tratamento oncológico, né? Ele tem que estar fazendo quimioterapia, radioterapia, tem uma série, né? São uma série de procedimentos. Isso vai estar atacando em cima daquelas, né, como você falou, das bactérias que vão estar proliferando. É bactéria que fala, né? Na verdade, é a multiplicação de células, né? Isso. As células cancerígenas, que é aquela com os defeitos, né, que vai estar atrapalhando o bom funcionamento daquele determinado órgão, né? Na verdade, o corpo humano é como se fosse um motor, né? Então, infelizmente... Começou a falhar, dá ruim. E a gente pode impedir isso. Entendi. A gente pode impedir, como eu falei, estilo de vida, uma boa alimentação. Nossa, eu tô lascado. Fator, infelizmente, Tô enrolado. Fator psicológico, como você disse, a minha irmã ela é psicóloga. Tipo assim, então são coisas que a gente pode transformar, entendeu? Porque tristeza,
ser maltratado, não viver bem, não se cuidar, infelizmente, eu costumo dizer, ali na frente a conta chega. Pode chegar de uma maneira mais leve, menos agressiva, como pode chegar de uma maneira que pode te levar até a óbito, infelizmente. E o câncer, eu juro pra você que é uma das doenças que eu tenho um pouco de receio. Eu tenho que alimentar bastante a minha fé que se casos venham acontecer, porque eu já tive, né, casos, né, próximos e acompanhei, e juro pra você que a grande maioria veio a óbito. Então, Eu, na verdade, quando eu entrei na área de graduação da área de saúde, eu entrei foi em homenagem à minha avó, que faleceu em 2016 na luta contra o câncer. olha aí, ó, viu? É assim, por mais que a gente, né, lute, que a ciência evolua, ainda é uma doença muito, muito, muito agressiva. Muito agressiva. É por isso que hoje, o que eu posso fazer? Me prevenir. Mudar meu estilo de vida, lutar, para que isso lá na frente não venha se acarretar. É comprovado, pessoas que têm um estilo de vida saudável, praticam exercícios físicos, têm uma vida feliz, né, como eu disse, porque, infelizmente, se eu não tenho esses neurotransmissores me auxiliando, se eu só tenho uma vida que eu ando para baixo, reclamando da vida, triste, com a vida sem sentido, infelizmente vai dar ruim lá vai na dar frente. ruim, não vai ajudar o motor a funcionar, né? Vai dar ruim lá na frente. Bom, nós vamos encerrando por aqui. Irlan, muito obrigado pela sua presença. De novo, pelo o carinho que você teve de abandonar suas atividades lá, de criar um espaço na sua agenda para vir falar aqui no podcast WSC, passar as suas informações, as suas experiências para os nossos internautas. Eu gostaria que o espaço aqui ficasse aberto para você, vamos falar sobre, não sei, atingir mais essa parte espiritual, mais religiosa. O podcast está aberto para você, qualquer momento que você consiga lá, tempinho lá nessa agenda corrida sua, a gente vai continuar aí, a gente já está batendo papo no WhatsApp direto, vamos estreitar essa nossa amizade, vamos ver se a gente consegue levar também lá para os membros da sua igreja. Aqui a gente tem a instituição de ensino, se você assim, né, o permitir, a gente, sei lá, conversar lá com quem quiser, tiver interesse em profissionalizar, a gente consegue um desconto lá. Depois vamos conversar isso nos bastidores lá, com os membros, se quiserem. A escola, o Instituto WSC está à sua disposição, tá, meu irmão? Se você achar que tem como a gente poder ajudar de alguma forma, né, os membros lá. Agradecer também, não sei se ela vai estar assistindo agora ao vivo, mas com certeza lá na frente ela vai estar assistindo, a Fafá, que foi a grande pessoa que nos conectou. Agradeço a ela, a Deus, óbvio, né, e a ela por ter unido esses dois. Eu agora posso me considerar comunicador também, né? Com certeza. Esses dois grandes comunicadores que estaremos lá dia 19, tá, gente? Ó, no sábado na Rádio 104 FM. 104 FM, vou estar lá prestigiando o meu grande amigo. Mas, Irlan, obrigado. Você quer dar suas considerações finais e falar com os nossos internautas e telespectadores? É isso aí. Wendel, já nós queremos te agradecer. Que isso, né? Muito obrigado por esse convite, por esse privilégio. É um grande prazer. Posso falar que foi o melhor do meu dia hoje estar aqui. Obrigado. Agradeço a Deus como você disse, a Fátima foi intermediadora dessa amizade. Ela até brincou, me foi, você sabe que eu só te apresento pessoas boas. Eu falei, cara, o rapaz ele não é bom, ele é maravilhoso. Fátima é uma grande irmã que eu tenho, uma pessoa sensacional na minha vida. Nós temos uma grande aliança que já não é de um ano, são mais de quase 10 anos já. E eu quero agradecer por esse privilégio, quero agradecer você que vai assistir. Dizer para você que com certeza a fé pode mudar a rota da sua história. Eu quero agradecer o carinho de sempre. Nós vamos continuar seguindo junto e que Deus possa estar abençoando a sua vida ricamente. Você que vai assistir, independente da sua religião,
creia nos seus sonhos, acredite que você pode chegar muito longe. Eu costumo dizer repassar uma frase que eu vi, que ninguém vence aquele que sabe esperar. Então espere. Talvez hoje ainda não aconteceu, mas trabalhe, se capacite, busque. Se for preciso, faça como a fênix, renasça sobre as cinzas quantas vezes for necessário. Mas não pare e não desista dos seus sonhos. Nosso muito obrigado. Meu irmãozão, mais uma vez, fico feliz de a gente ter separado essa parte do dia para bater esse papo. Como sempre, eu estou me surpreendendo a cada convidado que aqui vem passando pelo podcast, vem contribuindo com informações. Olha que são pessoas do meu dia a dia, né? Mas a gente nunca, às vezes, para falar sobre um determinado assunto. A gente acaba misturando tudo. Venho aprendendo a cada podcast. Hoje, por exemplo, saio daqui com mais um conhecimento, mais um pouquinho alimentado de conhecimento. Irlan, te agradeço, obrigado. Gente, um abraço para todo mundo. Fiquem com Deus. Hoje mais do que nunca, né? Amém. Fiquem com Deus e sempre para frente e para o alto. Um abraço.